Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Agora acreditamos ter passado esse pior momento aí da pandemia de Covid-19, estamos retomando aí depois de algumas semanas reprisando programas antigos. Estamos retomando as gravações aqui no shopping do Poupa Tempo, em Vicente Carvalho, com todos os cuidados sanitários, cuidados de higiene pessoal, por parte de todo o pessoal aqui da emissora, da Guaru TV e TV Guarujá, e também, logicamente, por mim e pelos nossos convidados. No caso, hoje, vamos ter o prazer de receber aqui mais uma vez e conversar mais um pouco sobre esse tema tão interessante que é a reciclagem de lixo. Estamos com o Marcelo Melo, ele que é presidente da Cooperbem de Guarujá. Em primeiro lugar, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Te deixo espaço para antes da gente começar a conversar, bater aquele papo agradável, cumprimentar o telespectador. Bom, primeiramente, boa tarde a Valdir e seus telespectadores. E mais uma vez a gente está tendo a oportunidade de trazer esse assunto que é tão pouco difundido, né, junto à população. As pessoas não entendem muito o que é o trabalho da coleta seletiva, da reciclagem, o que é o catador, a educação ambiental. Isso tudo fica dentro de um caldeirão, né? E aí a gente vai tentando, na medida do possível, tentando levar um pouco do nosso trabalho e esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm sobre esse segmento. Certo. O Marcelo, eu falo até enjoativo, que eu falo sempre que é um tema tão interessante, um tema que me encanta tanto, a questão da reciclagem de lixo, que quantas vezes a gente tiver que conversar aqui, a gente vai conversar para levar esse tema tão a sério aí, levar para o cotidiano das pessoas, esperando que as pessoas, na maior parte possível das pessoas, entendam como é importante você separar aquilo que é lixo de verdade daquilo que é o lixo reutilizável, né? Ainda falta muito para essa concepção popular, né, Marcelo? Infelizmente, né? Falta, Valdir. E cada dia a gente tem uma constatação maior de que é a questão de políticas públicas voltadas a este assunto, né? A gente não pode esquecer que até há 20 anos atrás quase não se falava desse assunto. Depois nós tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada. Nós tivemos, então, agora o aniversário de 10 anos de política implantada. Mas quando a gente faz um balanço, uma retrospectiva de militância, de desenvolvimento de políticas públicas a esse segmento, apesar de termos avançado bastante, nós estamos muito longe ainda do que precisa ser feito para a gente colocar a todo vapor esse trabalho. Tem uma frase que é trágica, mas é interessante. Nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? A Covid-19 causou um impacto assim devastador na questão da reciclagem de lixo, né? Queria que você já conseguiu parar. Logicamente que os cooperados, as cooperativas têm aí seus órgãos de interesse mútuo, né? Então deve haver muita conversa, muita rede social em torno disso. Como é que o pessoal do setor, como é que o setor está reagindo aí ao impacto da Covid-19 e qual é o impacto, se é que você pode me explicar? Bom, Valdir, nós vamos pegar o seguinte: quando nós tivemos essa pandemia se iniciando, alguns grupos de cooperativas, isso a nível nacional, tá? Alguns grupos foram ver em que ponto cada cooperativa se enquadrava na questão das pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade, né, do distanciamento, do álcool em gel, das proteções individuais que precisaram ser redobradas, né? Mas nós não podemos esquecer que esse é um setor que quase não tem investimento. Então, quando veio essa questão da pandemia, ficou pior ainda. Mas eu costumo dizer, principalmente nas nossas rodas de conversa entre os presidentes das cooperativas, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Porém, a gente costuma dizer o seguinte: para nós catadores que nunca tivemos nada, é muito fácil a gente conseguir sobreviver com alguma coisa. Então, dentro disso, a gente sempre vai se ajustando dentro do segmento e do setor, né? E o que a gente vê é que, por exemplo, as pessoas não têm noção do que uma cooperativa, o que um catador faz, o que é a coleta seletiva. Todo mundo quer se livrar do seu material. Claro. Não sabe como, nem quando, nem para onde, né? É aquela concepção antiga do lixo, né? Tem que jogar o lixo para fora, né? Eu tenho que me livrar do problema, né? E as pessoas ficaram mais tempo em casa, consequentemente se produz mais resíduo, né? E esse resíduo urbano,
Isso com certeza vai aparecer nos indicadores da limpeza urbana dos municípios. Um aumento da coleta normal, você fala. De quantidade em peso, né? Em peso. O serviço teve que ser maior e, consequentemente, a redução na quantidade de material que pode ser reciclado através das cooperativas. Certo. E isso, logicamente, pode ter causado aí nas cooperativas um efeito drástico em termos de receita, né? Aliás, voltando, vamos voltar um pouco no tempo. Muitas atividades foram paralisadas, né? O Ferro Velho, por exemplo, Ferro Velho e as cooperativas foram paralisadas nesse período? O decreto municipal, na cidade do Guarujá, ele colocou como serviços essenciais, né? E nós, por conta de atendermos alguns serviços essenciais e tomando todos os cuidados pertinentes à nossa atividade, colocando inclusive material em quarentena, deixando para trabalhar nele com alguns dias depois da coleta, a gente manteve. Mas muitos ferros velhos pararam. E aí aparece uma outra coisa que pouca gente tem esse conhecimento disso. A partir do momento que os ferros velhos estavam fechados, os catadores, e vamos voltar aqui, a gente tem mapeado mais de 300 ferros velhos na cidade do Guarujá. 300? Mais de 300. Nós temos mais de 8.000 catadores avulsos que não fazem parte das cooperativas. Esse pessoal ficou sem nada para fazer. Nós estamos falando de 8.000 pessoas que atuam nas ruas catando como catadores de lixo reciclado? Sim. É que normalmente não, eles não têm uniforme, eles não têm um endereço, eles não têm uma identidade, e aí até às vezes somos confundidos com moradores de rua, ou com andarilhos, ou alguma coisa assim do gênero. Entendi. Mas a gente tem mapeado na Cooperbem mais de 8.000 catadores avulsos. Impressionante o número, isso inclui Guarujá e Vicente Carvalho. Guarujá e Vicente Carvalho. E aí agora a indústria, que também ficou paralisada, a indústria de reciclagem, começou a sofrer um problema que agora que volta algumas atividades, a demanda por procura de matéria-prima. Que como não tinha esse trabalho, que é feito pelas formiguinhas, que são os catadores, também não tem matéria-prima para reciclagem. Para você ter uma ideia, alguns materiais tiveram um aumento na comercialização de quase 60%. Como assim, Marcelo? O ferro que era vendido a 25, 26 centavos, hoje estão comprando a 55 centavos. Entendi. O papelão que estava na faixa de 30, 35, já tem lugar que está 70 centavos. E a gente sabe que isso é em estanque, até a hora que isso der uma equilibrada nos estoques, né? Porque está todo mundo ainda trabalhando sem estoque. A hora que tiver estoque, isso aí despenca de novo e aí vai lá para baixo dos patamares. Volta, né? É interessante, né? Porque você coloca uma questão que envolve até a política reversa, né? A logística reversa. A logística reversa, né? Você não tem, as pessoas estão produzindo menos, vamos dizer, o que produz mais lixo, tem menos gente fazendo a catação de lixo, de reciclado, e isso vai fazer falta depois lá na ponta da história toda, no próprio produtor que já se acostumou a trabalhar com a reciclagem, né? Exato. A gente tem hoje na cidade alguns PEVs, né? Com relação à logística reversa, a gente acha muito interessante e a gente acha que o poder público pode explorar um pouco mais essa parceria entre o poder público, a indústria e associações junto com as cooperativas, porque hoje, por exemplo, a Cooperbem tem contratos com 4 segmentos de logística reversa. E a gente não consegue atender 30% dessa demanda que nós poderíamos. Isso reverte em doação de equipamentos, EPIs. Agora mesmo nós tivemos algumas doações vindas da indústria pela parte da logística reversa. E aí a gente não pode deixar também de lado, Valdir, nós recebemos doação do Fundo Social não, do Fórum de Cidadania de Santos, né? A gente faz parte, nós recebemos doações para cada cooperado. Nós recebemos doações de cesta básica da SACIP, por intervenção da doutora Flávia, do Ministério Público, mas foi uma parceria assim, muito legal. Não foi impositiva, né? Na verdade, foi muito colaborativa, foi um negócio assim, bem... Que tipo de doação do Ministério Público, por exemplo, que você citou? Na verdade, o Ministério Público, ele intermediou, fez uma solicitação a algumas empresas e a SACIP, de pronto, fez doações de cestas básicas. SACIP, que é a Associação do Iporanga. Do Iporanga, tá. Né? Fez doações de cestas básicas, então cesta de produtos de higiene pessoal, álcool gel. Para ajudar nesse período aí. Para ajudar nesse período. E para nós, assim, foi assim, uma coisa muito gratificante. Foi muito importante
esse contato que nós tivemos com eles, né? E o Fórum de Cidadania de Santos, que você falou, que fez uma doação também de... Nós recebemos lá vale alimentação para os cooperados, porque a Cooperbem faz parte do fórum, então as entidades que fazem parte, o fórum conseguiu arrecadar doações e a Cooperbem então foi beneficiada por esse sentido, né? Fórum de Cidadania de Santos, que tem um trabalho sensacional, tocado aí pelos seus integrantes e capitaneado pelo Célio Nori, né? E o ex-vice-prefeito, o Sérgio Selvo da Cunha, né, de Santos. Hoje, quem está à frente é o Renato, né? Mas o grupo é o mesmo, é muito coeso. Ali embarcam também muitas entidades de economia solidária, pessoas que desenvolvem muito essa atividade para que a gente tenha, principalmente, autonomia, né, na gestão dos seus empreendimentos, fora os projetos que eles têm lá, que é da própria entidade deles, né? Agora, Marcelo, fazendo um parênteses, né, mudando de degrau, vamos dizer, tirando essa parte toda da Covid-19, retomando o mundo, aí, vamos dizer, as coisas normais de fevereiro para cá, ou de março para cá, como é que estão as questões relacionadas à reciclagem de lixo em Guarujá? E só para esclarecer o telespectador, nós sempre falamos com você da Cooperbem, né? Mas nós temos a outra cooperativa na cidade, que é a cooperativa Novo Mundo, é isso, né? Mundo Novo. Mundo Novo, né? Também está sempre se sintam sempre convidados aí aos representantes da Mundo Novo para a gente encaminhar esse assunto aqui sempre no programa Assunto Cidade. Sempre que possível, esse tema será destacado aqui. Como é que estão todas as tratativas das cooperativas com o governo municipal? O que ainda está faltando para a gente avançar? Como é que está o Sidney Aranha nesse contexto todo? Fica à vontade para falar, porque afinal de contas ele está lá também para fazer um trabalho que ele também o encanta, também o apaixona. Se algo mais não foi feito, temos que puxar a orelha dele para fazer, né? Na verdade, Valdir... No bom sentido, logicamente. Eu vou começar da seguinte forma, que é o que eu tenho visto hoje, né? O Guarujá, no mês de junho, lançou um edital para a construção do centro de triagem que a cidade terá. Agora, no mês de junho, mesmo durante a pandemia. Isso. E eu acredito que o processo deve se fechar agora, finalzinho de julho. A empresa que ganhar vai estar construindo o centro de triagem, que terá lá, entre outras coisas, 2 galpões, um para cada cooperativa. Tem local já para o centro de triagem? Ali na Lídio Martins, ao lado do cemitério do Morrinhos, né? Onde era a barreira agora? Estava a barreira de veículos? Isso, ali próximo. Não sei exatamente em que ponto daquela área, né? Mas será naquela área. Isso, quando aconteceu, a primeira coisa que eu pensei, que bom que este raio caiu na cidade do Guarujá. Porque nós temos muitas dificuldades para desenvolver nosso trabalho, mas a gente nunca pode deixar de mencionar que a cidade do Guarujá tem 2 cooperativas contratadas pela prefeitura. Nós temos uma cidade que tem a política municipal de resíduos sólidos. Conseguimos aprovar, e hoje nós temos a política municipal de educação ambiental, né? Nós temos a política municipal de coleta seletiva, e nós agora com esse centro de triagem, pelo meu conhecimento, né, e por toda a expertise que a gente tem nessa área, eu digo que o Guarujá vai estar pelo menos há uns 15 anos à frente das cidades vizinhas. O que vai mudar na prática com o centro de triagem? Assim? Se a gente fosse falar em números, nós vamos, por exemplo, a Cooperbem vai passar de 24 cooperados para mais ou menos 80. Né? Nós vamos estar passando de 2 toneladas em média por dia de material para 38 dia. De quantas nós estamos saindo? De 2 para 38. Entendi. Né? Isso por dia. E inicial. Isso por dia. Né? Isso vai desimpactar muito a questão do aterro sanitário. E a gente não pode esquecer que hoje está sendo travado uma batalha na Baixada Santista com a questão dos incineradores, né? Uma empresa em Santos solicitou junto à CETESB para criar uma unidade de recuperação energética. Isso a gente sabe que lá na frente um incinerador, isso terá queima e isso terá que ter matéria-prima para isso. Então, o que as pessoas não sabem é que quando a gente tem a coleta seletiva,
nós estamos recuperando material reciclável e recursos naturais. E evitando a queima. E evitando a queima. Esses dias, inclusive, eu mencionei, o secretário Sidney Aranha postou num grupo que nós temos, que os empresários foram a Brasília para a questão das queimadas, né? E é isso que a gente costuma dizer. Se, por um lado, a gente quer evitar as queimadas, por que então queimar os recursos naturais? Né? Então, por isso que eu acho que o Guarujá está muito à frente das outras cidades, nesse sentido, de nós podermos desenvolver um trabalho melhor. Certo. Não é na velocidade com que a gente precisa, mas a passos curtos, mas estamos avançando bastante. Tá. Eu queria entender, assim, por exemplo, você hoje trabalha num galpão lá perto da Vila Júlia, lá na Vila Júlia, Isso. né? A Novo Mundo trabalha num outro galpão Em Vicente Carvalho. Vicente Carvalho. Agora, vocês não existe um centro de triagem, que agora vai passar a ter. As duas cooperativas vão lá se instalar no centro de triagem. Sim. Cada uma com o seu galpão. E o lixo vai passar obrigatoriamente por ali, e vocês vão ter mais acesso a isso? Pelas duas cooperativas, né? Isso depois que vier a parte da edificação, vai vir a parte dos equipamentos, Sim. né? Que vão estar individualizados, mas todos já tem um regramento, né? Entendi. E aí por isso que a gente acredita que em isso acontecendo, o estimado é 38 toneladas por cooperativa, então nós estamos falando de sair de 4 toneladas dia para 76 toneladas dia. Cada uma acaba sendo responsável por duas e duas. Vamos dizer que cada uma vai fazer a sua parte dentro do processo. Entendi. E isso, em que pese o centro de triagem não vai impedir o trabalho daqueles milhares de catadores. Eles vão continuar atuando na cidade. Na verdade, Valdir, o que a gente pretende e almeja é que com esse tipo de equipamento que nós teremos, a gente consiga colocar mais cooperados dentro da cooperativa para os postos de trabalho. Uhum. Então, a gente sabe que o trabalho de formiguinha dos catadores, ele não vai acabar. Entendi. O que a gente vai conseguir fazer é recuperar mais materiais que hoje estão sendo enterrados, né? Certo. E esses cooperados, novos cooperados, em geral, acabam sendo ex-catadores. A prioridade são para que sejam catadores, né? Certo. E eu costumo até dizer, hoje tem muita gente que ficou desempregado, mas Guarujá tem a característica de ter cooperativa de catadores que não são oriundos de lixão. Entendi. Né? São pessoas que normalmente trabalham na rua fazendo a catança, mas até por conta agora desse centro de triagem, é o que a gente diz. O grande problema é que a gente não tem a separação na base. Entendi. Então, quando a gente ouve sindicato dos síndicos, sindicato dos zeladores, sindicato de não sei o quê, todo mundo querendo falar de coleta seletiva, na prática, isso aí é uma inverdade, porque quando a gente chega na ponta para fazer a coleta seletiva, o material está muito misturado. Por isso que a gente acha que temos que ter uma fiscalização um pouco mais enérgica nesse sentido, né? Que já vinha acontecendo, agora a gente espera que com a retomada de alguns serviços, né? E com uma grade de horário nova, que a prefeitura consiga ir a esses empreendimentos ou esses estabelecimentos e eles entendam que fazer a parte deles faz parte do processo. Não é só uma questão de fiscalização nem de punição. Mas eu até tiro o exemplo das máscaras. Todo mundo pôde ir para a praia, mas ninguém disse que podia ir sem máscara. Exato. Então, o que a gente corre o risco de, por conta de alguns, a prefeitura ter que tomar ações que penalizem a maioria. E, na verdade, é por algumas pessoas. Exato. Ô, Marcelo, você falou do condomínio, né? E uma coisa, parece uma pedra no sapato, assim, né? Da questão da reciclagem, né? Existe lei que exige que todo condomínio tem que ter tem que fazer a separação. Isso existe uma lei municipal, correto? Certo. Uma lei municipal que todo prédio tem que ter a separação do lixo, ou seja, o morador do apartamento, quando ele vai jogar o lixo, ele tem que já se conscientizar que ele tem que separar aquilo que é reciclável do que não é. E ter à disposição dele duas lixeiras, né, diferenciadas. Mas essa lixeira, ela vai para a mão da cooperativa, ela vai para a mão do catador, ou ela acaba invariavelmente por falta de fiscalização, por falta de empatia, por falta de seja lá o que for, conscientização até do síndico, dos funcionários ali dos prédios, má orientação, falta de orientação, ela acaba indo para o caminhão do lixo normal, sendo faturada e a prefeitura pagando por um lixo que foi separado. Ô, Valdir, uma coisa que é triste, mas é um fato, né? Nós vivemos num país onde as pessoas acham que pagam por tudo que elas querem, Exato. né?
Então, quando se paga, por exemplo, a coleta de lixo, necessariamente não é coleta seletiva. Exato. E a pessoa, quando separa, eu nunca recebi uma ligação da prefeitura que algum condomínio está reclamando que separou material reciclável e a cooperativa não foi buscar. Mas eu já recebi bastante ligação da prefeitura, inclusive falando sobre essas reclamações, que é o prédio que separa o material, deixa tudo com o lixo e acha que a cooperativa tem a obrigação de retirar o que é lixo. Para isso, a cidade já disponibiliza o caminhão de lixo mais de 3 vezes na semana para esse serviço. Lixo específico reciclável. Específico do lixo doméstico. O problema é que quando a gente fala de lixo reciclável dentro de um condomínio, a gente tem que pensar que, primeiro, o síndico não cobra as regras que sejam cumpridas. O zelador, que não é cobrado pelo síndico, não cobra os funcionários. Os funcionários não cobram pelo síndico. Não cobra o morador também. O morador ninguém cobra. Então, acaba ficando um morador, às vezes, que faz a parte dele, acaba cobrando o serviço, que na cadeia como um todo não é. E a gente, inclusive, já recebeu menções tipo, o funcionário do prédio não é pago para separar o lixo, mas ele separa a latinha, mas ele separa óleo de fritura, mas ele leva para vender, ele separa no horário de trabalho dele. Então quer dizer que isso pode? E a gente arruma muita indisposição. É isso que eu pergunto, é isso que eu queria chegar. O que está faltando aí para haver esse diálogo? O que está faltando para que esse diálogo seja completado? Bom, primeiro, Valdir, eu costumo dizer o seguinte: o grande problema é que todo mundo acha que a coleta seletiva ela é e tem que ser graciosa. Isso não é uma verdade, isso é um serviço, certo? O serviço que a cooperativa presta hoje em alguns endereços, que é pago pela prefeitura, né, não pagam as despesas. Então, o que a gente encontra? Um monte de gente querendo que seja feito o serviço e não querem pagar pelo serviço. Pior ainda, não querem nem separar o material. Então, isso acaba ficando muito oneroso para a cooperativa, o material não se paga, e aí a gente escuta aqueles velhos discursos, né? Mas como que o ferro velho ganha dinheiro? O ferro velho não vai na casa da pessoa buscar caixinha de leite, caixa de ovo, jornal, revista, vidro. Mas o morador é que separa. O morador separa e tem uma lixeira separada. Quer dizer, ali não deveria ter 2 lixeiras. Sim. Tem que estar o momento que a cooperativa chega e retira aquele lixo. Exato. E é o que a gente não encontra. A gente encontra tudo misturado, tudo de qualquer jeito. Tem gente que acha que a gente tem a obrigação de tirar a cama, tirar sofá, tirar colchão, aí já entulha, e já ameaça de não entregar para a gente, então acaba entregando para donos de ferro velho ou alguma coisa assim. E uma coisa na nossa cidade, Valdir, que até me estranha quando a gente fala isso, a pessoa faz uma pequena obra no prédio e acha que porque dá o material reciclável para a cooperativa, a gente tem a obrigação de tirar o entulho. Ali é entulho, é outra coisa. É outra coisa que não tem nada a ver com o nosso trabalho. Bom, o que está faltando mesmo, então, é educação. E, na verdade, fiscalização, cobrança e multa. Entendi. Não tem outro jeito. É a história do cinto de segurança. Exatamente. Enquanto a pessoa não sente na pele, chegar em casa uma multa porque estava sem o cinto, estacionar o carro na vaga de idoso, não tem jeito. Então, é o mesmo caminho. Números impressionantes aqui que você dá de catadores de lixo nas ruas, assim, impressionante, até usando até uma frase que você falou, e muita gente confunde esse ser quase que invisível, né? Para falar a verdade, muitas pessoas gostariam até que ele fosse invisível, né? Com moradores de rua, com marginais, com pessoas assim. Então, na verdade, ele está prestando um serviço fundamental ali para a reciclagem de lixo e para a cidadania como um todo, né? Marcelo, você que tem experiência nesse ramo, assim, nesse mercado, com curiosidade, assim, para matar a curiosidade também, espero, do telespectador, o que é mais rentável na coleta seletiva? Assim, ainda é a latinha de refrigerante, de cerveja? Não, rentável não. Aí a gente tem um grande problema, Valdir. O valor de comercialização do material e a rentabilidade do material. Entendi. Nós não podemos trazer isso para o nosso setor pelo seguinte: quando você tem uma empresa que trabalha com material fino, que a gente chama, né, latinha, cobre, essas coisas, você e mais 2 funcionários tocam um negócio desse. Entendi. Eu vou trabalhar comprando e vendendo papelão. Você e mais 4 funcionários tocam um negócio desse. Mas normalmente você está numa área irregular, você não paga os encargos, você não tem nenhum tipo de contribuição,
Então, a gente coloca que hoje, a Cooperbem, com toda a dificuldade que a gente tem, sabemos que precisamos melhorar bastante alguns aspectos, mas na hora que eu vendo um material, eu pago nota fiscal, eu pago o contador, eu pago os tributos, eu pago o DARF, eu pago nota fiscal de serviço, para poder estar nessa linha. Então, não dá para a gente fazer essa linha de corte. Entendi. Então, a gente costuma dizer que, pelo menos, a gente está fazendo o que é certo, né? A gente não consegue fazer tudo por conta de dificuldades, por exemplo, de matéria-prima. Então, hoje, se a gente tem uma quantidade maior de material, a gente consegue vender direto para a ponta, tirando alguns atravessadores de alguns produtos, e nós teríamos uma outra valoração. Então, o grande problema disso tudo é, as pessoas têm que entender que coleta seletiva é um serviço, não é subserviência e não é favor. Né? E nós, na verdade, quando vamos a um condomínio, se ele entende que a cooperativa está indo lá para cumprir, para eles cumprirem um decreto municipal e que nós somos a porta para que isso seja mais barato, é uma outra coisa. E você falou uma coisa fundamental, todo mundo paga para ser recolhido o lixo da porta da sua casa, Sim. né? Só que para aquele lixo que você parece que está dando de presente, né? O lixo reciclável, né? Quando você pergunta, por exemplo, do valor do material, eu costumo dizer sempre o seguinte, você pega uma latinha de alumínio, de cerveja, normalmente ela custa R$5, dependendo de onde você for. Para beber. Para beber. Para beber. Por que ela custa R$5? Certo. Porque tem a bebida, tem o prazer, tem o local, tem o serviço, está tudo embutido ali. Tá. Quando eu tiro essa latinha de cerveja e mando para reciclagem, ela custa em torno de 5 centavos a unidade. Quando eu pego 1 litro de uísque, vou tomar em casa com os colegas, apesar que eu não bebo, mas estou narrando, né? A pessoa vai ali e termina de tomar 1 litro de uísque, ele custa em torno de R$100, Certo. né? Cheio. Quando ele está vazio, ele custa 1 centavo a embalagem. A latinha 5 centavos e o litro de uísque 1 centavo. Só que o litro de uísque ele pesa meio quilo, a latinha pesa em torno de 3 a 4 gramas. Entendi. Né? E o vidro não se paga. Entendi. Então, o que chega muito para a cooperativa é papel, jornal, revista, caixinha de leite, todos os materiais. Hoje, para você ter uma ideia, latinha de alumínio, que a gente chama de material fino, ele não representa 2% do nosso total de material. Em termos de quantidade. Em termos de quantidade. Nosso é carro-chefe sempre será o papelão, depois vem o ferro, depois o vidro em peso e depois o plástico. Entendi. A latinha é quase que irrisório o número que aparece lá pra gente. E esse atravessador que ficou com a latinha no meio do caminho, ele vende para quem, por exemplo? Para São Paulo. Para São Paulo? Para São Paulo. Tem os atravessadores aí que vão chegando, vão se somando até chegar à indústria de transformadora, né? Entendi. Que é uma das coisas que a gente almeja agora com o novo centro de triagem concluído, é que a gente consiga trabalhar melhor a nossa matéria-prima aqui, para dar um valor, inclusive, melhor para ele, né? Tem data já para a abertura, para a finalização desse edital, para a construção do centro de triagem? Olha, Valdir, eu não sei muito de licitação, mas pelo que a gente acompanhou com algumas pessoas, a gente acredita que agora no finalzinho de junho se encerra, acho que essa semana se encerra a parte de credenciamento, depois tem um período para se tiver algum recurso, né? E aí a empresa, assim que ganhar, já começa a fazer. Legal. Como ele é um pré-moldado, eu acredito que não leve mais do que 4 meses para estar construído, né? Final do ano, vamos dizer assim. Eu acredito que no final do ano. Final do ano, final de mandato, final de tudo. E final do programa também. Infelizmente, a gente já chegando ao final. Marcelo, eu queria te agradecer muitíssimo mais uma vez aí por iluminar esse assunto tão interessante que é a questão da reciclagem de lixo. Deixa o espaço para dar um cumprimento rápido para o telespectador. Na verdade, eu queria fazer uma chamada, Valdir. A gente, enquanto representante das cooperativas de catadores hoje na Baixada Santista, a gente está tendo essa trave da questão do incinerador em Santos ou não. Mas eu gostaria de enfatizar aqui, para quem estiver assistindo o programa, que em 2007 nós tivemos o estudo do IPT na Baixada Santista. Em 2008 nós tivemos uma audiência pública, em março. E quando a gente levantava essa questão de que poderia ter algum empreendimento com incineração ou não, todos os secretários da Baixada Santista diziam que nós estávamos inventando coisas. E agora, para nossa surpresa, 2020, em plena pandemia, a gente é surpreendido com a unidade de recuperação energética na CETESB, em Santos. O que ocorre?
várias entidades que são militantes dentro desse segmento, e a gente sempre coloca que, antes de queimar, a gente nunca pensa em reciclar, né? Então, o investimento na reciclagem sempre foi muito pequeno, muito tímido. Então, de repente, agora, com tudo isso que está acontecendo, talvez a gente consiga, mais uma vez, ter êxito para que a gente não tenha incineração. Assim seja. Tá bom? Com certeza. Obrigado pela entrevista, Marcelo. Obrigado, Valdir. Obrigado por você também pela audiência. Vamos ficar atento a esse assunto aí que o Marcelo levantou com relação à incineração, incinerador de lixo na Baixada Santista. E a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.